Execução penal. Artigo 379-A. Propondo o Ministério Público o acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal, deverá ser designada audiência para sua homologação. Parágrafo 1º. O acordo de não persecução penal deverá ser apresentado devidamente assinado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 2º. Entendendo o magistrado ser mais adequada a realização de audiência para o oferecimento da proposta do acordo de não persecução penal, designará o ato. Artigo 379-B. Homologado o acordo de não persecução penal, no juízo competente, o ofício de justiça abrirá vista ao Ministério Público e, após, providenciará a intimação da vítima, ciência à delegacia de polícia, anotará para a parte beneficiada pelo acordo, no histórico de partes, o evento, Código 19, homologação de acordo de não persecução penal, que alterará automaticamente o tipo de participação para beneficiado, artigo 28-A CPP, o que obstará o apontamento nas certidões de distribuição para fins civis e eleitorais, sendo a parte baixada nos autos e decidirá sobre objetos apreendidos, na forma da seção 25 do capítulo 4 destas normas. Parágrafo 1º. O processo deverá permanecer na fila específica, disponível no fluxo do sistema informatizado, pelo prazo de 30 dias, aguardando a comunicação da distribuição da execução do acordo de não persecução penal pela vara da execução criminal ou pelo juízo com competência em execução criminal. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que as condições fixadas sejam cumpridas de forma instantânea, renúncia a bens e direitos, restituição do bem à vítima, prestação pecuniária, etc., dispensa-se o ajuizamento de ação de execução perante o juízo das execuções criminais. Nesse caso, o juízo que homologar o acordo de não persecução penal extinguirá, desde logo, a punibilidade do agente. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, pela impossibilidade da utilização da videoconferência ou teleaudiência, a competência para homologação do acordo é do juízo deprecante, limitando-se o juízo deprecado a assegurar a voluntariedade da aceitação. Artigo 379-C. Homologado o acordo de não persecução penal no plantão judiciário ou na audiência de custódia de forma concentrada nas comarcas, sede de circunscrição judiciária, cumpridas as determinações, o cartório responsável anotará para a parte beneficiada pelo acordo o evento pertinente, na forma do artigo 379-B, e remeterá os autos ao distribuidor para rememoração ao juízo competente, que, ao recebê-lo, procederá à intimação da vítima, dará ciência à delegacia de polícia, encaminhará o processo à fila, início da execução, disponível no fluxo do sistema informatizado, e decidirá sobre os objetos apreendidos, na forma da seção 25 do capítulo 4 destas normas. Artigo 379-D. Recebida a comunicação da distribuição da execução do acordo de não persecução penal, o juízo competente anotará para a parte beneficiada pelo acordo, no histórico de partes, o evento Código 18, início da execução, acordo de não persecução penal, inserindo no complemento o número do processo de execução. Parágrafo 1º. Na hipótese de todas as partes passivas serem beneficiadas pelo acordo de não persecução penal e havendo comunicação da distribuição da execução do acordo para todas, lançar-se-á a movimentação, arquivado provisoriamente, acordo de não persecução penal. Parágrafo 2º. Nos casos em que o acordo não beneficiar todas as partes passivas, após o recebimento da comunicação da distribuição, da execução do acordo de não persecução penal e anotação do evento em relação às partes beneficiadas, deverá ser removida a cópia do processo da fila início da execução.
prosseguindo-se o andamento nos autos principais. Parágrafo 3º. Não havendo comunicação da distribuição da execução do acordo de não persecução penal no prazo de 30 dias, contados da data de homologação do acordo, o ofício de justiça deverá, por ato ordinatório, intimar ao Ministério Público para a manifestação. Subseção 2. Do cumprimento e descumprimento do acordo. Artigo 379-E. Recebida a comunicação do cumprimento do acordo de não persecução penal, o ofício de justiça anotará para a parte beneficiada pelo acordo no histórico de partes o evento Código 20, acordo de não persecução penal cumprido. Se a comunicação recair sobre todas as partes passivas beneficiadas e não havendo outras partes passivas cadastradas no processo, lançará a movimentação 615, arquivado definitivamente, e remeterá o processo ao arquivo. Parágrafo único. Recebida a comunicação do descumprimento do acordo de não persecução penal, o ofício de justiça desarquivará o processo com reabertura se o caso, anotará para a parte correspondente ao descumprimento, no histórico de partes, o evento Código 15, rescisão de acordo de não persecução penal, bem como alterará o tipo de participação do beneficiado. Artigo 28-A, CPP, para aquele anterior à homologação do acordo, adequando, se necessário, intimará o Ministério Público para prosseguimento. Seção 11. Da ordem dos serviços dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação. Artigo 380. Quando do recebimento do inquérito ou processo, ou no curso deste, ofício de justiça, sem prejuízo das anotações no sistema informatizado oficial, fará referência na capa dos autos. Inciso 1. A data do fato. Inciso 2. A classificação penal dos fatos contida na denúncia. Inciso 3. A pena privativa de liberdade cominada ao crime. Inciso 4. Idade do acusado. Inciso 5. As datas de ocorrência das causas de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal. Inciso 6. As datas de prescrição abstrata e concreta para cada delito, considerando-se a pena cominada em lei ou a pena aplicada, observado o disposto no artigo 115 do Código Penal. Inciso 7. A arma apreendida. Inciso 8. Ao objeto apreendido. Inciso 9. Ao valor apreendido. Inciso 10. A fiança recolhida. Inciso 11. A suspensão condicional do processo. Início e término do benefício, bem como frequência das apresentações. Inciso 12. A suspensão do processo. Inciso 13. Ao promotor de justiça designado. Inciso 14. Ao veículo apreendido. Parágrafo 1º. As referências serão acompanhadas da indicação do número das folhas dos autos, de onde extraídas as informações, se for o caso. Parágrafo 2º. Feitas as anotações, o escrivão judicial verificará se as armas e objetos foram devidamente encaminhados ao setor competente para armazená-los. Em caso negativo, comunicará a irregularidade ao juiz corregedor permanente para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. Após a sentença condenatória, da qual não tenham recorrido o Ministério Público ou o querelante, o juiz explicitará, no despacho de remessa dos autos à segunda instância, o termo final da prescrição com base na pena imposta, determinando-se que igual anotação faça constar da capa dos autos. Artigo 381. No dorso dos autos serão fixados tarjas coloridas para assinalar situações especiais, com os seguintes significados. Inciso 1. Uma tarja vermelha. Réu preso pelo processo. Inciso 2. Duas tarjas vermelhas. Processo em que vítima ou testemunha pede para haver identificação.
de seu endereço e dados de qualificação. Inciso 3. Uma tarja verde. Réu preso por outro processo. Inciso 4. Duas tarjas verdes. Processo em que há mandado de prisão expedido. Inciso 5. Uma tarja amarela. Processo suspenso com base na Lei 9.099. Inciso 6. Duas tarjas amarelas. Ação que envolve conflito fundiário. Inciso 7. Uma tarja azul. Réu menor de 21 anos ou maior de 70 anos de idade. Inciso 8. Duas tarjas azuis. Processo com prescrição próxima. Inciso 9. Uma tarja preta. Processo que não pode ser retirado do cartório ou que corre em sigilo. Inciso 10. Duas tarjas pretas. Processo cautelar ou principal que verse sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 11. Três tarjas verdes. Defensoria Pública. Inciso 12. Três tarjas azuis. Ação penal que tenha como vítimas crianças ou adolescentes. Inciso 13. Três tarjas amarelas. Procurador especial, advogado dativo. Inciso 14. Três tarjas pretas. Processo suspenso. Inciso 15. Três tarjas vermelhas. Crimes dolosos contra a vida. Vítima mulher em episódio de violência doméstica.